Vamos lá, então a gente começou a gravar a aula agora, beleza? Provavelmente não vai ter imagem, então só deve ter um som. E eu vou postar para você. Já postei, na verdade, um videozinho que fala sobre esse assunto. Postei o material que a gente está usando. E é um tema que tem uma grande chance de cair na prova do Enem, de aparecer na prova de vocês, principalmente porque nós tivemos eventos relacionados à dinâmica interna da superfície terrestre, da crosta terrestre. Como eu falei com vocês na aula passada, a crosta é dividida em três camadas. Então a gente pode ver aqui essas três camadas que estão representadas no slide, né? Eu tenho a camada principal, que é onde a gente vive, a crosta terrestre, né? Que é a camada também mais fina da superfície terrestre. Tudo que nós desenvolvermos, tudo que nós conhecemos e conseguimos ver está na crosta terrestre. A fenda mais profunda, para você ter ideia, na crosta terrestre, que é na região do Círculo, na região do Oceano Pacífico, ela tem cerca de 14 quilômetros de profundidade. A espessura da crosta terrestre, ela ultrapassa os 70 quilômetros, então é pouco mais de 70 quilômetros de espessura. A formação natural mais profunda que nós temos tem cerca de 14, ou seja, tem muita coisa que nós não conhecemos. O buraco perfurado pelo homem mais profundo tem cerca de 13 quilômetros apenas. E ele foi perfurado na Ucrânia. Conforme eu falei na aula passada, nós não temos materiais que resistem às altas temperaturas do interior da crosta terrestre. A proporção que a gente faz seria mais ou menos assim: a cada 100 metros que eu penetro em direção ao interior da crosta, eu aumento em 1 grau a temperatura. Isso normalmente. Se eu considerar que nós estamos fazendo perfurações com uma rotação altíssima das brocas, e aumenta ainda mais a velocidade em função do atrito com essas rochas, eu atingo temperaturas aí que ultrapassam facilmente os 3, 4 mil graus Celsius. Ou seja, não existem materiais hoje que conseguem resistir a temperaturas tão altas. Beleza? No caso do nosso planeta, a temperatura no interior da crosta também é muito elevada. E conforme eu falei para vocês, isso acaba fazendo com que nós tenhamos a fusão de todos os materiais que compõem a superfície terrestre. A ideia é o que eu tenho aqui em cima, eu tenho lá embaixo também. A diferença é que aqui em cima está na forma sólida, lá embaixo vai estar na forma derretida, ou seja, fundida em função da temperatura elevada, exceto o núcleo interno da crosta, desculpa, do nosso planeta. O núcleo interno, em função da pressão das outras camadas sobre esse material que existe no interior, acaba fazendo com que nós não tenhamos espaço suficiente para as partículas ou moléculas se distanciarem, se dilatarem e aí entrar no estado líquido, ou seja, entrar em fusão. E aí a gente pode perceber na imagem aqui que está compartilhada com vocês, a gente fala em três camadas, são as principais, né? Crosta terrestre, litosfera, manto e núcleo. Mas eu sei que existem camadas intermediárias. E nessas camadas intermediárias, a mais importante, que a gente pode ver aqui, é a chamada astenosfera, conforme você pode ver no slide. A astenosfera, ela é uma camada pastosa. Sobre elas que estão sobrepostas as placas tectônicas. Tem um vídeo que eu enviei para vocês lá. As placas tectônicas, na verdade, são grandes porções que compõem o, o assoalho, na verdade. Né? Abaixo da litosfera, a gente fala que existe aí o assoalho submarino, embaixo do assoalho submarino tem placas tectônicas, e essas placas tectônicas são grandes porções rochosas, sobre as quais estão sobrepostas os continentes. Na verdade não existe uma teoria que é a chamada teoria da deriva dos continentes ou da deriva continental, que fala que há mais ou menos 230 milhões de anos atrás, os continentes estiveram unidos, formando uma grande massa sólida, chamada de Pangeia. A Pangeia, então, era um supercontinente. Eram terras emersas, estavam todas unidas num bloco só. E esses continentes, segundo a teoria da deriva continental, eles foram se separando. Alfred Wegener, um geofísico alemão, que desenvolveu essa teoria.
Infelizmente, a teoria de Alfa do Whitney apresentou algumas falhas, que só foram confirmadas depois da sua morte. E, dentre essas falhas, a principal delas era que o Whitney identificou apenas a separação dos continentes. Ele não identificou o motivo pelo qual os continentes poderiam estar se separando. Como que ele chegou à conclusão de que os continentes estiveram juntos e se separaram? Ele olhou o contorno dos continentes. E ele viu que, na verdade, isso aparentava ser um grande quebra-cabeças. E que era possível, em função do delineamento do contorno dos continentes, fazer uma espécie de junção, uma montagem desses blocos de rocha, desses blocos emersos. E aí ele falou, olha, isso aqui está separado hoje, mas já teve um erro. Outros fatores que o Whitney usou foi a existência de espécies animais que não voam e que existem em continentes diferentes. Espécies de árvores, de vegetais, no caso, que também não voam e existem em continentes diferentes. Então ele fala o seguinte, só existe uma forma de nós termos o espalhamento dessas espécies animais, dessas espécies de vegetais por continentes diferentes. Eles tiveram que estar juntos. Então, por exemplo, aves de grande porte que não voam e existem na América, na África e na Ásia. Um exemplo, a avestruz, a ema, o emu, fazem parte de uma mesma espécie, fazem parte de uma mesma família, mas estão em continentes totalmente diferentes. E não teriam como eles terem cruzado os oceanos. E não se tem histórico de transporte desses animais durante os períodos de grandes navegações, até porque a existência desses animais nos continentes diferentes são anteriores a esse período de grandes navegações. Então não foi o homem que levou. Eles não voaram até lá. As sementes das árvores, elas não foram transportadas pelos ventos sobre quilômetros e quilômetros de oceano. Então, conforme nós sabemos que um dos processos de espalhamento de semente está associado a animais que consomem essas sementes, ou consomem os frutos onde estão essas sementes, esses animais deveriam existir em continentes ou em espaços diferentes desse supercontinente chamado Pangeia. E há mais ou menos 230 milhões de anos atrás, segundo Whitney, esse supercontinente começou a se separar. Mas quando perguntava, Whitney, por quê? Ele não sabia. Não tinha uma forma de ele explicar. Ele mostrava evidências que indicavam que os continentes estiveram juntos e que hoje estão separados. Mas o motivo pelo qual eles se separaram, infelizmente, o Whitney não conseguiu explicar. É aí que vem a segunda teoria, que na verdade comprova a teoria de Alfred Whitney, que é a chamada teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas não se confunde com a teoria da deriva continental. Por quê? A teoria da deriva continental fala os continentes se separaram. Ponto. Por quê? Não sabemos. Ou melhor, o Whitney, né? Não sabia. A teoria das placas tectônicas fala os continentes realmente se separaram. Só que eles não se separaram sozinhos. Na verdade, eles foram levados a se separar. Pelo quê? Por um sistema de placas tectônicas que está localizado abaixo dos continentes e acima de uma camada chamada de astenosfera. É a astenosfera que permite que as placas tectônicas se desloquem. Elas podem se afastar, elas podem se chocar, podem subir, podem descer. E é esse movimento de placas tectônicas que faz com que os continentes estejam separados. Beleza? Então, essa teoria ela é do início do século XX e ela vem sendo aperfeiçoada até os dias atuais. Como assim, professor? Aperfeiçoada? Isso é muito antigo. Sim. Só que as placas tectônicas, que foram descobertas lá atrás, na verdade, a partir de um estudo mais aprofundado, foram se demonstrando porções maiores do que se descobriu lá atrás, menores do que se descobriu lá atrás.
Então, à medida que nós vamos aprofundando, nós vamos desenvolvendo tecnologias, nós vamos estudando mais aprofundadamente no interior da crosta terrestre, a gente vai descobrindo que existe, na verdade, várias placas tectônicas e que no início dos estudos elas eram mostradas como um único bloco. E aí a gente pode ter uma noção dessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, em relação às placas tectônicas, só para a gente ter ideia, nós estamos falando de 14 grandes placas continentes, grandes placas tectônicas. O Samuel está perguntando aí, cadê a Europa? Se você, desculpa, Samuel, se você der uma olhada no mapa anterior que fala sobre a Pangeia, você tem a divisão na segunda figura aí do Triássico, né? Laurásia e Gondwana, tá? A Pangeia se dividiu em dois continentes menores, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. Essa região da Laurásia é onde estaria localizado parte do continente europeu. E depois você pode olhar na terceira figura, aqui ó, você consegue ver que os continentes foram ganhando as formas atuais, né? E aí eu consigo ter uma definição maior do que seria a Europa, do que seria a Ásia. No quarto e no quinto, na quarta e quinta figura, isso fica mais claro aí. Então, nós temos esse movimento iniciado aí mais ou menos há 230 milhões de anos atrás. É muito tempo. Aí dá uma olhada na terceira figura, que fala, mostra as placas tectônicas. Aí você já consegue identificar aí essa região da Europa. O mapa, Samuel, talvez você tenha dificuldade de identificar, porque ele está colocando o continente americano no centro. Então você tem que olhar no meio do mapa, você está vendo aí o continente americano. E aí você tem a região, por exemplo, da placa sul-americana, você tem a placa do Caribe, você tem a placa norte-americana. Aí quando você olha mais à direita, você vai ver aqui, ó, a placa eurasiana, né? Que pega a parte da Europa e da Ásia, você já consegue ver a definição. O que eu preciso que vocês entendam? Olha o tamanho dos continentes, tenta visualizar aí, e não é difícil. O tamanho dos continentes e o tamanho das placas. O limite dos continentes não coincide com o limite das placas. Tá? As placas elas podem ser maior que os continentes, estando dispostas abaixo de dois continentes diferentes, como elas podem ser menor do que os continentes. Tá? Então eu tenho o limite de placas não confundido com o limite de continentes. É por isso que nós temos, por exemplo, um país grande como o Brasil, estando no meio de uma placa tectônica, como você pode perceber aí. Ó. O Brasil, nessa placa sul-americana, ele está localizado, eu tenho toda a porção sul do continente americano, e eu tenho aí a placa sul-americana. A porção sul do continente americano é o que está em lilás, né, em roxo. E a placa sul-americana é o que está meio amarronzado, um roxo mais forte. Olha o tamanho da placa americana como um todo. Tudo isso que está em roxo, passando o mouse aí para vocês verem, ela é gigantesca. O Brasil é grande pra caramba, são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E nós temos ainda ele localizado no meio de uma placa tectônica. Ou seja, a placa é muito maior do que não apenas o Brasil, mas o continente como um todo. É isso que faz com que nós tenhamos o Brasil com uma pequena incidência de fenômenos tectônicos, como os tremores de terra de grande magnitude, chamados terremotos. Tá? Entendemos essa questão da placa tectônica. O fundamental, o limite das placas não coincide com o limite dos continentes. A teoria de placas, ela complementa a teoria da deriva dos continentes. Ela não contraria, ela complementa. O Whitney fala, os continentes se separaram. A teoria de placas tectônicas fala, não foram os continentes, foram as placas que se separaram e levaram os continentes. E aí, essas placas, elas desenvolvem movimentos, diversos movimentos. Os três principais movimentos a gente chama de convergentes, o choque, divergentes e os chamados transformantes ou transcorrentes. Então, ó, pode se chocar, pode se afastar e pode subir e descer. E aí eu consigo identificar nessa terceira figura, nessa quarta figura, quais são as consequências desses movimentos.
Aí você fala, mas professor, qual é o sistema? O que faz com que as placas tectônicas se deslocam? Chegamos à conclusão de que, em função das elevadas temperaturas que existem no interior da crosta, existe uma corrente de convecção de calor. Uma corrente de convecção de calor gigantesca, extremamente forte, capaz de fazer com que esses grandes blocos sólidos sejam deslocados. Ah, professor, eu não entendi. Já tiveram a experiência de olhar para o asfalto quente, bem quente, em dias de temperaturas elevadas, e você vê aquela, parece uma miragem assim, né? O, o ar acima do asfalto, ele fica vibrando, né? Ele fica se deslocando. No present days, nos dias atuais, é a configuração atual dos continentes, né? Tá? É a última figura aqui, mostrando para vocês, a última figura aqui seriam os dias atuais. Não, professor, é que eu tava olhando o mapa todo, aí eu fui olhar o presente deles, não tem Europa nele. Não, mas está como Ásia aqui, ó. Parte da Ásia. Só está seu nome. Tá vendo? Na verdade era para ser Eurásia, hein? Esse pedacinho da Ásia. E a configuração também não dá para ser perfeita, né? Esse presente days que a gente fala não é exatamente hoje. Botando aí que a gente estaria, sei lá, com 30, 20 milhões de anos, tá? Mesmo assim, mas é porque faltou mesmo o nome, tá? Essa partezinha da Ásia aí. Agora eu entendi o que você está falando. Vamos lá, continuando aqui, ó, a gente pode ver que existem os movimentos convergentes. Quando as placas convergem, dependendo do tamanho delas, e vocês podem ver no vídeo, elas vão entrar uma embaixo da outra. Esse processo de entrada de uma placa embaixo da outra, a gente chama de subducção. Grande parte dos tremores, por exemplo, que acontece na região do Japão, por exemplo, no Círculo do Fogo do Pacífico, de modo geral, estão associados à subducção. E aí eu tenho subducção da placa americana, com a placa indiana, a placa eurasiática. Então, esse processo de entrada de uma placa embaixo da outra, a gente chama de subdução. Isso é responsável por causar tremores de terra de grande magnitude. Porque o atrito é tão forte, isso gera explosões no interior da crosta, porque a rocha está literalmente escorregando e atritando com muita força uma na outra. Às vezes, esse movimento ele está pressionado, ó, elas não estão entrando, né, uma não entra, não está entrando embaixo, a outra não está subindo, mas ela está pressionando. E essa pressão de uma placa sobre a outra acaba fazendo com que as rochas se explodam. E literalmente explode. E essa explosão é que acaba gerando aí uns grandes tremores com magnitudes normalmente superiores a 7,5 na escala Richter. São tremores com uma capacidade de destruição gigantesca. Essas ondas, em função desses estouros que acontecem lá embaixo, elas percorrem quilômetros e mais quilômetros e podem chegar a áreas que estão bem distantes de onde aconteceu o contato entre as placas. Porque você imagina o seguinte, a placa está a quilômetros de profundidade. Quando nós estamos falando aí, a crosta terrestre, por exemplo, ela tem espessuras que variam de 8 até 70 quilômetros. Então, ela é bem grossa em alguns pontos. As placas tectônicas, elas estariam localizadas, como a gente pode ver aqui, ó, abaixo, acima da astenosfera. Nós estamos falando em profundidades superiores a 70 quilômetros, superiores a 100 quilômetros, porque eu tenho crosta, astenosfera. A astenosfera, segundo os estudos, ela teria cerca de aproximadamente 30 quilômetros de espessura. Então, olha só, eu tenho crosta, com cerca de 70 quilômetros em alguns pontos, a astenosfera, 30 quilômetros, e aí eu começaria a ter um processo as placas estão mergulhadas sobre a astenosfera. Elas estão, na verdade, em cima da astenosfera. Então, elas podem chegar facilmente aí a profundidades de 100 quilômetros.
Para você ter ideia, o negócio está acontecendo lá embaixo e as ondas vão percorrendo distâncias extremamente elevadas que a gente consegue sentir aqui na Terra. Ponto importante, que já caiu em 200 milhões de versões do Enem. Vocês conseguem ver na figura aí, numa frente divergente, a chamada dorsal oceânica, ou dorsal meso-oceânica, ou dorsal mesoatlântica. Questão clássica de Enem. Por que, que a dorsal mesoatlântica, meso-oceânica, né, ou simplesmente dorsal oceânica se forma? Já é um outro processo. Os tremores são gerados pelo movimento das placas, seja ele choque, afastamento, subida, descida. Agora, a formação de dorsais, que são cadeias montanhosas lá no fundo dos oceanos, está associado ao extravasamento do magma. Então, uma coisa é o tectonismo, que é o movimento de placas. Outra coisa é o vulcanismo, que pode acontecer associado ao movimento das placas. Imagina o seguinte, essa rocha que está derretida no manto, ela está a uma temperatura extremamente elevada, a uma pressão extremamente elevada. Então, ela tem a capacidade de extravasar, de sair do interior para o exterior da crosta terrestre. Isso acontece tanto fora, né, dos oceanos como lá embaixo. Constantemente, nós temos extravasamento de magma no fundo dos oceanos. Só que aqui fora demora mais para se resfriar. Os vulcões, por exemplo, permitem o extravasamento desse magma. No fundo dos oceanos existem vulcões? Existem. A dorsal meso-oceânica, por exemplo, ela é, na verdade, uma grande fenda ou uma fratura tectônica por onde o magma extravasa. Então você imagina que o magma saiu do interior da crosta, entrou em contato com a água e rapidamente se solidificou. Não deu nem tempo de você, né, pensar, já está se resfriando. Então as rochas se formam muito rapidamente no fundo dos oceanos. Resfria-se muito rapidamente. A dorsal mesoatlântica, na verdade, ela é uma cadeia de montanhas que corta o Oceano Atlântico e é resultado do extravasamento do magma, que está lá no manto, saindo para a crosta. Agora, questão de Enem. Qual é o movimento tectônico que permite que esse magma extravase? É o afastamento das placas. O afastamento. As placas se afastam e permite-se que o magma extravase. Você pode ver aqui, ó, são fronteiras, né, ou frentes divergentes. As placas se afastam, certinha cada uma por sentido ali, indo para um lado, e aí o magma extravasa do interior para a superfície, do interior da crosta para a superfície. Isso vai se solidificando. Aí vem aquela pergunta, professor, pode ser que essa cadeia montanhosa se forme e ela apareça, né, na parte emersa do oceano? Amigos, nós estamos falando de um fenômeno que acontece a profundidades muito grandes, que é o movimento das placas, mas o extravasamento do magma também acontece em profundidades muito grandes do oceano. Então, nós estamos falando de um ponto onde as profundidades ultrapassam facilmente os 5 quilômetros. Então, nós estamos falando aí em áreas com profundidades elevadas. Eu teria que ter uma formação montanhosa extremamente grande. Ou seja, sai muito magma, e isso não está saindo constantemente. Não pense você que a dorsal mesmo oceânica ali o tempo todo saindo magma e ela aumentando de tamanho. Se fosse assim, nós já teríamos, né, uma cadeia montanhosa no meio dos oceanos. Não é assim que acontece. Então eu tenho a cada ano alguns centímetros sendo acrescentados a essa dorsal mesoceânica. Alguns metros em comprimento, alguns centímetros em altura. O extravasamento do magma depende de condições muito atípicas que eu tenho que ter no interior da crosta. Para que um vulcão entre em erupção, por exemplo. O vulcão está lá, extinto? Não, ele não está extinto, ele está inativo. E aí, algumas condições atípicas, anormais, vão acontecer no interior da crosta, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, começa a entrar em atividade. Chega em um determinado ponto que ele explode.
Na dorsal mesoceânica é a mesma coisa. Só para você ter ideia, o afastamento das placas, que no caso seria a placa americana e a placa africana, se dá numa velocidade de 25 milímetros por ano. Ou seja, é insignificante. Imagina a quantidade de magma que teria que sair para nós formarmos uma montanha, a ponto de impedir o trânsito, por exemplo, do oceano. Isso é uma pergunta que todos os alunos fazem todos os anos. Tá? Então, isso pode acontecer? Dificilmente acontecerá no momento em que a gente possa presenciar. Tá? Esse extravasamento ele é lento, até porque o afastamento também é lento. Eu preciso que vocês absorvam uma outra informação. Os movimentos Os movimentos de choque e de afastamento são chamados movimentos horizontais ou orogenéticos. Horizontais ou orogenéticos, tá? São movimentos que a gente fala que eles acontecem relativamente rápido, né? Relativamente rápido. Mas o relativamente rápido são alguns segundos apenas. Só que para uma massa gigantesca, segundos, meu amigo, seria algo assim, extremamente significativo, tanto pelas consequências que causam aqui na superfície terrestre. Os movimentos de subida e descida da placa, a gente chama de movimentos epirogenéticos ou verticais, movimentos verticais ou epirogenéticos. O choque e o afastamento são horizontais, orogenéticos. Horizontais, orogenéticos, orogênicos. Tá? Mas orogenéticos é a nomenclatura mais técnica e adequada. Os movimentos verticais são chamados de epirogenéticos. Movimentos verticais são mais lentos, movimentos horizontais são mais rápidos. Tá? A questão de lentidão e rapidez é uma referência, tanto um quanto o outro, vão durar alguns segundos, alguns minutos. Só que os resultados eu vejo mais rapidamente. Um tremor de terra durou 3 segundos. 3 segundos. Ah, é resultado de quê? De um movimento de placa. Uma subdução de placa, por exemplo. E quando uma placa entra embaixo da outra, uma vai para baixo e a outra vai para cima. Essa subida a gente chama de soerguimento. A descida a gente chama de subdução. A região do Círculo do Fogo Pacífico é uma área de choque de placas tectônicas. Então ali eu tenho tanto a subdução quanto o soerguimento. Normalmente, as placas maiores, por serem mais pesadas, elas entram embaixo das placas menores. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, né, nessa figura que eu tenho aqui, ó, uma placa pequena, essa placa cordilheira aí na região de subdução, tá? Uma placa grande vindo para baixo e uma placa pequena indo para cima. É o que acontece na região do Havaí, por exemplo. Né? Ali eu tenho, além da atividade vulcânica muito intensa, eu tenho também a atividade tectônica muito intensa. É uma área pequena que está subindo em cima de uma área grande. A corrente de convecção de calor que eu falei para vocês são essas setas amarelas. As setas amarelas são as correntes de convecção. E elas têm sentido, né? Você pode ver, ó, aqui está num sentido, está indo para a esquerda, no caso, na posição que eu estou aqui, e que vocês também estão, e as outras estão indo para a direita. Então eu percebo que está fazendo o quê? Afastando as placas. Ah, mas se afasta uma placa, mas se choca com a outra. Então, uma placa pode estar se afastando de um lado em relação a outra placa, e pode estar se chocando do outro lado com relação a uma outra placa diferente. Beleza? Amigos, isso que nós falamos são chamados de agentes criadores do relevo. Dois agentes criadores, ou agentes internos, tá? Ou agentes endogênicos. Então, ó, agentes criadores, agentes internos ou agentes endogênicos, que atuam lá embaixo, no interior da crosta. É o tectonismo, movimento das placas, é o vulcanismo, extravasamento do magma, do interior
para a superfície da crosta terrestre. Beleza? Então, isso tudo a gente pode ver nessa figura aqui. Independente se eu tenho o magma extravasando, se eu tenho a placa se chocando, ou se afastando, subindo ou descendo, toda essa transformação que nós temos na crosta terrestre, resultado da atuação dos agentes internos, a gente chama de diatrofismo. Diatrofismo são as mudanças na crosta terrestre resultante dos agentes internos. Então, se eu tenho extravasamento de magma, se eu tenho choque, afastamento ou subida e descida de placas tectônicas, essas alterações são chamadas de diatrofismo terrestre. Né? E toda a formação do relevo que nós temos hoje vem acontecendo ao longo dos 5 bilhões de anos de evolução do nosso planeta. Ou seja, o que eu estou explicando para vocês é algo que acontece há muito, muito tempo e vai continuar acontecendo. Na verdade, o nosso planeta está se moldando ainda, né? Ele está ainda buscando o seu estado de equilíbrio. A gente fala que é o princípio da hidrostasia, a busca pelo equilíbrio. Mas isso demora anos, demora séculos, milhares de anos, milhões de anos. Então, a gente, em relação à estrutura e dinâmica interna da Terra, nós temos que falar em tempo geológico. Tempo geológico, a gente fala em milhares, milhões de anos, porque é um processo extremamente lento se comparado à nossa vida aqui. Beleza? Só para vocês terem ideia aqui, a questão do tectonismo, que eu falei para vocês, movimento interno, né? O afastamento. Isso é uma imagem do Rift Valley, que nós temos na África. Gente, é literalmente uma fenda e ela se estende. Parece coisas de filme. Quem assistiu aqueles filmes lá de fim do mundo, né? 2012, que abre aquelas fendas gigantescas que vão engolindo carros, casas, prédios. É mais ou menos aquilo ali. Só que não na proporção do filme, né? O processo é aquele ali. A superfície se abrindo, sendo rasgada, literalmente, porque uma placa está se afastando da outra. Mas isso não acontece com a mesma velocidade que nós temos no filme, não acontece com a mesma intensidade que nós temos no filme. O processo ele vai acontecendo lentamente, nós vamos sofrendo as consequências aqui. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha na internet depois, né? Rift Valley, né? Rift Valley. Rift, gente, é exatamente uma formação rochosa que nós temos nessas áreas de afastamento de placas tectônicas. Por quê? O magma extravasa e solidifica. Forma um rift, é um bloco rochoso extenso horizontalmente. Beleza? Então, tectonismo associado aos movimentos internos aí. O vulcanismo associado também ao movimento interno, porém de extravasamento de magma. Gente, quando um vulcão entra em erupção, a erupção pode durar minutos, como pode durar dias, semanas, meses. Eu preciso que vocês entendam que é uma dinâmica imprecisa. Nós não conseguimos medir, nós não conseguimos mensurar qual a intensidade, por quanto tempo vai ser, o que vai ocasionar. Então, são forças que não estão sob o controle do homem. Assim como nós também não somos responsáveis por isso. Diferente do que nós falamos em relação ao aquecimento global, que o homem tem uma participação muito grande, esses fenômenos aí são totalmente independentes. Não tem nada que eu faça na superfície terrestre que vá fazer com que nós tenhamos aí mais ou menos terremoto, mais ou menos erupções vulcânicas. Tá? Os vulcões, eles na verdade funcionam como aliviadores da pressão interna da crosta. E aquele material todo está sendo cozido, está a temperaturas elevadas, está gerando gás lá dentro, está aquele negócio tenso. E chega uma hora que precisa ser aliviada essa tensão. Como que é aliviada? Os vulcões entrando em erupção, eles permitem a saída de gases, eles permitem a saída do material pastoso, tá? E isso faz com que aquele princípio que eu falei para vocês da busca pelo equilíbrio, ele comece a ser trabalhado, começa a regular, né, as condições internas da crosta e, consequentemente, eu tenho aí também
a regulagem das condições externas, porque tudo isso causa mudanças no relevo superficial. Então, a placa se afastar, a placa se chocar, o vulcão entrar em erupção, tem aqui a formação, que você pode ver na imagem, a formação de quase uma montanha. E, em função de todo esse material preto que você está vendo aí, nessa montanha, é resultado do magma que foi solidificando, foi sendo resfriado. Beleza? E aí, ó, uma imagem relacionada ao abalo sísmico, um tremor de terra, né, a destruição que nós temos na superfície terrestre. Alguns países investem muito nisso. Alguns países estão preparados para esse fenômeno, outros não. Aqueles que estão preparados sofrem menos, conseguem prever com uma certa antecedência. Alguns minutos perdem menos vidas humanas. As construções, elas são preparadas, são desenvolvidas para isso. Lá no Japão você tem, né, os prédios que são resistentes a terremotos. Então, existem sistemas de contenção que, quando o terremoto acontece, automaticamente eles são acionados e o prédio já não balança tanto. Ele fica estável, tá? Isso minimiza as perdas materiais. E em relação aos tsunamis ou maremotos, do mesmo jeito que nós temos tremores de terra no continente, nós vamos ter nos oceanos. O assoalho oceano, gente, ele estende-se na superfície terrestre. A superfície terrestre estende-se pelo assoalho oceano. Então, o movimento que acontece debaixo do oceano pode acontecer no continente também. Ou um movimento que acontece no continente pode acontecer debaixo do oceano. A diferença é que quando ele acontece lá no fundo do oceano, nas camadas abaixo do assoalho oceânico, eles acabam movimentando também uma massa de água muito grande aqui na superfície. E aí essa massa de água, quando se desloca, acaba dando origem a ondas gigantes, que são os tsunamis. Gente, maremoto é o terremoto no fundo do assoalho oceânico, abaixo do assoalho oceânico, na verdade. Tsunami é o nome dado àquelas ondas gigantes. A gente costuma confundir, falar, o maremoto, o tsunami. Não, o maremoto é o tremor. Tsunami é a onda gigante. Então eu tenho o tremor de terra no fundo do assoalho, gerando uma onda, um deslocamento de massa líquida muito grande, que gera aquelas ondas gigantes. À medida que a profundidade nos oceanos vai diminuindo, a onda vai ficando maior. Tá? Então ela vai tomando proporções e velocidades cada vez maiores à medida que se aproxima do continente. Por quê? Porque a profundidade vai diminuindo. E aí eu posso ter um tremor de terra, ou seja, um maremoto acontecendo a dezenas, centenas de quilômetros da costa. E a onda vem se propagando. Lá no alto mar, a onda é pequena. Mas quando a profundidade diminui, que ela vem chegando na costa, ela vai aumentando. Pode chegar a alturas aí que ultrapassam facilmente 5, 6 metros. Mas nada como está mostrando na imagem. Essa imagem, claro, exagerada, né? O objetivo é só para a gente chamar a ideia aí. Não pense você que eu vou ter uma onda que do tamanho de um prédio. Ah, professor, o dia está lá em cima, no terraço do prédio, para evitar ser morto. Não. Essas ondas, elas são grandes, elas podem ter 4, 5 metros, mas elas não chegam, né, a alturas tão grandes como mostram em filmes, como mostra essa imagem. Uma outra situação que muita gente comenta é que antes de um tsunami você tem um recuo do oceano, né? Você tem um recuo. Na verdade, inclusive isso, né, na época que aconteceu lá os tsunamis na região da Ásia, do sul da Ásia ali, muitas pessoas estavam no litoral e alguns que conheciam esse conteúdo, né, quando viram o oceano se recuar, já sabiam que tinha alguma coisa errada. Por quê? Você imagina o seguinte, ó, aqui é a costa, aqui é o fundo do oceano, está num nível parecido, né, pouca coisa. Quando acontece o tremor de terra aqui, a massa de água ela faz isso assim, ó, ela vem e depois começa a ser direcionada para o oceano. Essa subida da massa de água é que faz com que o recuo aconteça na praia. E aí a galera, né, acha aquilo incrível, ah, legal, maneiro, tá, mas não sabe que depois vai vir uma onda que pode ter velocidade aí extremamente elevada, facilmente ultrapassando 100, 200 km por hora. No caso dos tsunamis de 2004, 2006, desculpa, nós tivemos aí velocidades que chegavam a 400 km por hora. Gente,
é mais que carro de Fórmula 1, é avião. Imagina você sendo conduzido na frente de um avião, se chocando com um avião 400 km por hora, é um negócio absurdo. Destrói tudo como destruiu, né? Tem um filme chamado Impossível, que é bem legal, um drama, né, bem legal, que mostra isso aí. Pessoal, nossa reunião vai terminar, a gente vai continuar isso aqui na próxima aula. Preciso que vocês entendam movimentos internos, endógenos ou endogênicos, é o tectonismo, é o vulcanismo, são chamados de agentes criadores do relevo. Eles criam. Na próxima aula, nós vamos ver os agentes modeladores. Os criadores atuam do interior para fora. Os modeladores atuam fora da crosta terrestre. É a chuva, é o vento, é o calor, o sol, o homem, né? São os agentes chamados de agentes modeladores. Só para vocês terem uma ideia aqui, né, esses agentes externos, eles atuam o tempo inteiro, eles estão atuando desde que a superfície terrestre se formou, tá? Desde que a superfície terrestre se formou. São agentes que atuam lentamente, mas olha o nível de transformação que eles causam. Ó, isso aqui eu tenho a atuação de geleiras, tá? Eu estou passando uma aula aqui. Aqui eu tenho o processo de decomposição das rochas. Aqui eu tenho a atuação dos rios. Então, olha só, isso é ao longo de toda a história do nosso planeta, tá? E essas formas de relevo que nós temos hoje, elas acabam sendo o resultado da ação desses agentes chamados de externos. Aí, olha só, o mar é um agente, o vento é um outro agente, a chuva, os rios, os animais. Então, você imagina que os animais, por exemplo, até aqueles de pequeno porte, que estão na decomposição do solo. Minhoca, por exemplo, é considerado um agente alterador do relevo. Tá? O homem, imagina uma pedreira, um homem explorando barro, explorando granito, explorando minério de ferro, o que seja, ele está promovendo alterações na superfície terrestre. É considerado um agente transformador ou modelador do relevo. Beleza? Próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso. Tem 2 minutos aí, se não me engano, aqui. Olha só. Vocês talvez acompanharam, né, o processo de erosão que vem acontecendo nas praias capixabas. Camburi, Cumba da Jurema, praias aqui na Serra, praias em Vila Velha, região de Marataízes, Beaí. Então, tá um caos, né? Conceição da Barra, a gente tem um caso muito famoso. É um exemplo de agente externo. É o mar, é o vento que promove essa erosão. Tá? E na verdade, a causa disso tudo são alterações que nós, seres humanos, fizemos. O desmatamento, a ocupação da faixa de praia, a retirada das barreiras naturais que existiam ali, mas que foram alteradas por nós. E acaba fazendo com que mais tarde a gente sofra as consequências disso. Né? Esses dias um amigo meu estava falando que o sonho dele, que é igual o meu, é sair de casa e botar o pé na areia da praia. A galera aqui na Serra vive desse jeito, né? O problema é que eles começaram a nem sair de casa para botar o pé na areia da praia. O mar foi invadindo literalmente a parte de praia, invadindo terrenos, derrubando casas, e literalmente as pessoas precisam abandonar. Que a intervenção que teria que ser feita para corrigir isso é uma intervenção gigantesca. Ela é praticamente inviável, né? Demandaria um custo financeiro muito grande. Então não tem muito o que fazer. Tá? Em algumas regiões pode sofrer alterações, o homem vai lá e conserta, mas isso com certeza, com o passar do tempo, vai voltar a acontecer esse fenômeno de erosão. E na próxima aula eu vou falar especificamente disso para vocês. Beleza? A gente trabalha com mais calma os agentes externos. Pessoal, tá compartilhado um videozinho falando sobre isso aí, simplesinho, 10 minutinhos, mas extremamente esclarecedor. Tá compartilhado esse material e vou marcar com a Sandra a próxima aula aí. Amanhã, infelizmente, hoje eu estou de plantão, não vai dar para ser amanhã. Beleza? E aí, se de repente amanhã tiver um horário mais tarde, eu marco com ela. Então, só tem aula às 7 horas, ainda estou no plantão.
Falou? No mais, um bom dia a todos. Não esqueçam de estudar. Meu bicho está pegando. E se Deus quiser, em setembro nós estaremos juntos, né? Tudo caminha para isso aí. Espero que aconteça, né? Para ficar um negócio mais tranquilo para nós aí e vai dar tudo certo. Se Deus quiser.